Todos, bom dia a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Neste domingo, nós iremos abordar um tema que, de certa forma, é muito difícil para todos nós, porque ninguém espera ficar distante de alguém temporariamente, dependendo do tempo, né? Alguns anos, algumas décadas, por conta da morte, vamos dizer assim, do corpo físico. Nós vivemos achando que somos eternos e que a vida, ela não cessa. De certa forma, dizendo agora como químico, né, a vida ela tem um prazo para todos nós, seres humanos, seguindo as leis da biologia, as leis da química. O simples fato de respirarmos já nos define um prazo de validade. A oxidação do nosso corpo nos envelhece com o tempo, e apesar de, a cada 6 anos, o nosso corpo renovar todas as células, nós envelhecemos e esse envelhecimento um dia vai levar ao perecimento. Então, mesmo que não tenhamos todos os acidentes, todas as doenças, tudo que a gente pode imaginar de causa externa, e inclusive internas doenças, o nosso corpo vai perecer. Então, segundo a biologia, todos nós temos um prazo de validade. E muitas vezes nós vivemos como se esse prazo de validade não existisse, e as pessoas com as quais a gente convive, que também têm este prazo de validade, né, dito aí pela biologia, pela química, convivem conosco e muitas vezes a gente não para muito para pensar nas consequências de certos atos e o que isso vai refletir lá no futuro. E muitas pessoas acabam perecendo, desencarnando, e é aí que a gente para pensar na importância dessas pessoas nas nossas vidas. Muitas pessoas acabam encontrando Deus através dessa dor que é a perda de ente querido, né? Essa dor que devasta muitas vezes os nossos corações naquele momento em que a gente se vê impotente perante as leis da natureza, né, as leis de Deus, e de certa forma a gente para pensar na vida, e para alguns, como eu disse agora há pouco, é um momento de se reencontrar com Deus, se reencontrar com a vida, né, de repensar os momentos vividos, as ações, as atitudes. Pensando nisso, eu estou com 2 livros aqui, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né, onde eu pretendo dar uma lidinha em alguns tópicos relacionados ao tema de perda de pessoas e entes queridos. No Livro dos Espíritos, a questão é a 934, perda dos entes queridos. Se a gente compreende por que existe todo esse processo, eu não vou dizer que a gente vai saber lidar com muita facilidade a perda de alguém que a gente gosta. Não vou dizer isso, porque por mais que você diga que está preparado, perder alguém, entre aspas, esse perder é entre aspas, tá? Perder alguém, um ente querido, alguém que você gosta, um amigo, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, avós, etc., não é fácil. Não é fácil. Então vamos lá na questão 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade.
É uma pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito Verdade. Quer dizer, os entes que são caríssimos, né? Caríssimos aos nossos sentimentos, aos nossos corações, quando nós os perdemos, entre aspas, eles nos causam muita dor, né? Essa distância, essa insegurança, né? De para onde foi, tá bem, não tá bem, sofreu, não sofreu, né? E todas essas questões que a gente avalia é independente da nossa vontade. Quer dizer, eu posso tentar ajudar, mas Deus é quem vai definir aí, né? A, é, essa situação. Vamos ver a resposta. Essa causa de dor, quer dizer, a perda de ente querido, atinge o rico, atinge o pobre, representa uma prova ou uma expiação e é comum na lei. Ou seja, todos nós vamos passar por isso um dia. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Em algumas palestras atrás, eu já havia comentado sobre a possibilidade da comunicação entre os seres. E essa comunicação vale aqui também, né? E como esse texto deixou claro, existe a possibilidade da comunicação através do coração, através do sentimento, através dos pensamentos, e em alguns casos através da psicografia e até da psicofonia. Então, acho que alguém está com o microfone ligadinho aí. E, então, essa comunicação, ela permite a gente, né, poder aliviar um pouco aquele sentimento, aquela angústia. Porque muita gente pensa, nossa, desencarnou, mas tá bem, não tá bem, acabou, continuou. E cada religião, cada doutrina de pensamento tem uma perspectiva para isso e que a gente deve respeitar, claro, né? Nós devemos respeitar todos os pensamentos em relação a isso, inclusive quem acha que acabou. Muita gente acha que acabou e a gente deve respeitar essas linhas de pensamento do mesmo jeito que a gente gostaria que respeitassem as nossas. Vamos para a questão 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações do além-túmulo? Não pode haver nisso profanação. Quando haja recolhimento, quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente, ok? A prova de que assim é. Tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito de maneira leviana, ou seja, existe a possibilidade da gente orar pelo nosso ente querido, pelo nosso parente, por aquela pessoa que a gente ama. Existe a possibilidade da gente sempre ter na lembrança, né? Pedir, né, através da oração, a iluminação, o esclarecimento, né? E tudo mais que a gente possa imaginar para aquele nosso ente querido. Com relação à a comunicação, quando ela é solicitada através da evocação, ela necessita obrigatoriamente ser muito respeitosa, porque afinal a gente está mexendo, entre aspas, numa situação muito complexa. Então há a necessidade de muito respeito, né? Então a comunicação dos espíritos, a comunicação ali na reunião mediúnica, ela é uma comunicação extremamente séria, respeitosa,
devido às condições dos encarnados e as condições dos desencarnados, que exigem de nós todo o respeito. Agora tem um pequeno comentário de Allan Kardec. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação. Quantos pais, quando recebem uma carta psicografada de um filho que sofreu um acidente, e nessa carta, no acidente, ele fala que a responsabilidade não foi dos pais, que naquele momento se sentiam culpados pelo que aconteceu. Então, é uma situação extremamente consoladora, pois que nos proporciona meios de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-nos de nós, eles, que queiram, que desejam conversar conosco, estar ao nosso lado. Nos ouvem e respondem. Cessa assim, por dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos e testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informarmos-nos por seu intermédio dos pormenores da nossa existência, a que passam e adquirir a certeza de que um dia iremos a eles nos juntar. Então, o que Kardec diz? Que é legítima a comunicação. Eu, particularmente, acredito que é um processo que também está em evolução, né? A gente tem umas pinceladas de comunicação, mas ainda não estamos preparados, de certa forma, a levar essa situação de uma forma mais direta, né? Acredito que essa comunicação ainda ela vem em pontos para consolação e acredito que no futuro isso vai se estender. Questão 936. Como é que agora é a parte que fala da dor, né? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então, o que que acontece quando um ente querido nosso desencarna e nós ficamos aqui emitindo pensamentos? Esses pensamentos chegam até eles? Como é que eles se sentem? Como é que funciona esse mecanismo? Vamos lá. O espírito, nós, eles, é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva, na dor que a gente sente, né, esses pensamentos de que tudo acabou, meu Deus, minha vida não tem mais sentido, tudo isso que a gente sente, né, essa dor excessiva, para o espírito, né, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Opa, chegamos no ponto crítico. Então, se o desespero toma conta e a dor toma conta, o que é natural, quando nós perdemos alguém querido, não estou dizendo que não é, nem a literatura, mas precisamos tomar muito cuidado para que isso não se torne uma característica de falta de fé, de falta de confiança em Deus, né? Então, o ente querido se foi, não está mais aqui, acabou tudo, meu Deus, e esse desespero, e ele sente esse desespero. Quantos são os espíritos que relatam o desespero familiar chegando até ele? E lá no plano espiritual ele não tem sossego, ele não tem paz. Por quê? Imagine uma mãe que desencarna. Ela deixou seus filhos no plano material e ela está no plano espiritual.
Que mãe que abandona seus filhos? Imagine-se, né, quem é mãe, imagine quem não é, essa situação de desespero de você querer estar junto, querer ajudar, querer cuidar, querer estar ali orientando e você não conseguir mais. Então, esse desespero nosso chega até o espírito e o espírito se perturba por conta disso. Então, é momento de oração, é momento de confiança, é um momento de fé, de que ele está sendo acolhido, de ele que está sendo recebido. E essas nossas orações são um bálsamo para a dor dele, porque a dor fica aqui, como Chico Xavier já até disse, a dor fica aqui, mas a dor vai para lá também. Quer dizer, imagine-se agora se separando da sua família. Pum! Instantaneamente. Eu não posso mais falar com a minha esposa, não posso falar mais com a minha filha, não posso falar mais com a minha mãe, não posso falar mais com as minhas irmãs, com os meus alunos, eu não posso mais trabalhar do jeito que eu trabalhava. Eu fui parar dentro de um caixão, né, o meu corpo físico. Muitas vezes ali, dependendo de como eu vivi, eu vou perceber todo o processo de devolução da matéria orgânica do corpo físico para a natureza, vou levar comigo todas essas angústias, essas preocupações. Será que estão bem? Será que estão comendo? Será que estão se sustentando? Eu era o sustento da família. Então, o desespero que fica também é o desespero que vai. E cabe a nós, nesse momento, tranquilizá-los, né, os nossos entes queridos que se foram através da oração. Agora vem um comentário de Allan Kardec. Estando o espírito mais feliz no espaço mais no espaço do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque seu amigo foi liberado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Ou seja, aqui Allan Kardec diz o seguinte: nós queremos as pessoas amarradas a nós o tempo inteiro. E isso denota um pouco de egoísmo. Nós somos todos de Deus. O marido não é da esposa, a esposa não é do marido, o filho não é da mãe, a mãe não é do filho. E assim por diante. Nós somos irmãos, nós somos de Deus, né? E é claro, é evidente que ninguém está dizendo que aquele sentimento de que, meu Deus, acabei de perder minha mãe, acabei de perder um irmão, acabei de perder um amigo, não é fácil. Aqui a gente está lendo uma orientação, mas a gente sabe que não é fácil, né? Estar no momento de luto é muito difícil, extremamente difícil. Tem pessoas que o luto dura dias, tem pessoas que o luto dura semanas, tem pessoas que o luto dura meses, anos, décadas e assim por diante. Então, essa dor, ela deve ser lembrada, deve ser respeitada, mas também esta dor deve ser compreendida no sentido de que quanto mais eu transferir esta dor ao meu ente querido, mais ele vai sentir. Então, há necessidade de um trabalho de siga o seu caminho, siga as suas orientações, nós aqui vamos seguir o nosso caminho, não se preocupe conosco, nós vamos fazer a nossa vida, nós vamos fazer as nossas coisas, aqui a gente vai correr atrás. Segue o seu caminho no plano espiritual em paz, para que ele não fique, né, numa angústia muito grande.
Façamos ainda o seguinte, diz Allan Kardec. A este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. O seu afastamento será apenas material, mas não espiritual. Ainda haverá comunicação. Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles. A doutrina nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com a doutrina espírita, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que seja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. A comunicação é a oração. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis que nos parecem, que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se a tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena que é o nosso corpo, como o doente que sofre se felicita quando curado por haver submetido a um tratamento doloroso. Então, esse trecho do Livro dos Espíritos aborda essa questão da perda de entes queridos. Então, entes queridos, nós os perderemos, ponto. Mais cedo, mais tarde. A questão é, estamos preparados? Mas você disse que, independente do preparo, a dor existe. Correto. A dor existe. Como vamos lidar com esta dor? Vamos trabalhar com fé e confiança em Deus e no futuro. Não é fácil, mas é um trabalho contínuo. Muitos de nós aqui perdemos pessoas recentemente ou algum tempo atrás e, de certa forma, nós não esquecemos dessas pessoas. Lamentamos o que poderíamos ter dito de bom, lamentamos o que dissemos de ruim, lamentamos poder estar mais tempo juntos ou não. Bom, a situação é a seguinte: o que estamos fazendo agora com aqueles com os quais convivemos e que estamos juntos? Os nossos colegas, os nossos irmãos, os nossos alunos, professores, amigos, colegas de trabalho, chefe, mãe, pai, irmão, tio, primo, filho, filha, colega. O que nós estamos fazendo agora? A gente está aproveitando esse tempo que estamos juntos? Estamos aproveitando aquele momento, já que sabemos que, de repente, qualquer pessoa pode voltar para o plano espiritual e nos deixar do jeito que está. Nesse momento, agora, já, pum. Então, vamos viver pelo próximo. Vamos viver para a felicidade do próximo. É difícil, nós somos difíceis, nós somos egoístas, nós somos impiedosos, nós somos bravos, nervosos, nós queremos tudo do nosso jeito. É necessário trabalhar isso. É necessário tentar conviver da melhor maneira possível. Muitos são aqueles que se arrependem depois que uma pessoa desencarna
E esse arrependimento leva a dores inefáveis, dores que são incalculáveis e que nós temos que trabalhar, porque essas dores levam a muitas pessoas ao suicídio. Muitas pessoas, inclusive, relatam no plano espiritual terem cometido suicídio esperando encontrar o ente que desencarnou, porque a dor foi muito grande. A falta de confiança em Deus, em sua grandiosidade, é muito grande. E evidentemente que quanto menos conhecimento a gente tem, maior a dor. Quanto mais preparado nós estamos, né? Quanto mais preparados, melhor saberemos lidar com a situação da perda. Vamos para o Evangelho. No Evangelho, no capítulo 5, existe um trecho dentro do Bem-aventurados os aflitos, no item 21, chamado Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Vamos ler. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços, por exemplo, antes dos mais velhos, costumamos dizer: Deus não é justo, pois sacrificou um que estava forte e que tinha um grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. No Evangelho, o foco é a perda prematura, e que faz com que a gente compreenda uma grande lei do desencarne. Vamos lá. Quem fala isto é o Espírito Verdade. Então, esse trecho que a gente vai ler aqui é do Espírito Verdade. E ele nos orienta em relação a isso. Isso não só se aplica a perdas prematuras, mas a todas as perdas. Humanos, é nesse ponto que precisais elevai-vos acima do da terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por meios de caprichos, a vos infligir penas cruéis? Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês acham que Deus, ele tira as pessoas que vocês amam, que nós amamos, porque ele é cruel, porque ele não deseja a nossa felicidade? Aí continua. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que acontece, tudo tem sua razão. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias, das dificuldades da vida.
ou das seduções que talvez pudessem acarretar o seu espírito à perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão presente, cheia de esperança. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido, perdão, deixa eu voltar aqui, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho, enriquecer? Sempre esta visão estreita, agora o Espírito dizendo das pessoas, sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta criança, deste ser, ao vosso parecer tão cheia de esperança? Que vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, a esperança da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as vidas efêmeras que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Em vez de vos queixardes, deves ficar feliz quando Deus retira deste vale de misérias e de dificuldades seus filhos. Não será egoísmo desejarmos que ele aí continuasse para sofrer? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vem na morte e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E, se pedirde a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Bom, perder pessoas queridas é extremamente difícil. O sentimento precisa ser trabalhado. Não percamos a fé em Deus, não nos esqueçamos que a vida continua em outro plano, não nos esqueçamos que tudo que pensamos em relação ao ente que desencarnou, ele está sentindo. Quanto mais bênçãos, amor, piedade, fraternidade e carinho eu pensar em relação àquela pessoa, mais carinho, amor, piedade, felicidade e consolação esse ser desencarnado vai receber.
porque com certeza, como eles nunca nos abandonam, ele também estará conosco, torcendo para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E essa dor que fica lá no fundinho do nosso coração, né? Atingindo o nosso espírito. Então, que saibamos lidar com a dor. Saibamos que ela existe, que ela incomoda, mas mudemos as nossas atitudes. Procuremos por Deus. Procuremos, através da oração, lembrar os nossos entes queridos que se foram, de que eles ainda são importantes e de que um dia vamos nos encontrar. E eu vou terminar a nossa palestra dizendo uma frase que eu não sei de onde veio, não me pergunte, nem me lembro se eu li em algum lugar, também não me pergunte, e que eu sempre digo às pessoas que estão passando por essa dor e que, de forma inevitável, eu posso passar a qualquer momento. Sempre Deus dá a oportunidade para que anjos sigam para o plano espiritual antes, para que venham nos receber de braços abertos depois. Então, a revolta não leva a lugar nenhum, o nervosismo não leva a lugar nenhum. A única coisa que leva a um lugar é o amor fraterno direcionado a todos os entes desencarnados e encarnados. Que a paz do amado Mestre Jesus envolva todos os nossos corações. Envolva os corações daqueles que sentem extremamente a perda de entes queridos, aqueles que perderam recentemente, aqueles que fazem anos que não sentem essa sensação que ninguém gostaria de sentir, e que possamos nós, cada dia mais, estudar para compreender o que acontece, para saber lidar melhor com a vida. E que assim seja.